começando o AlphaCast, o podcast da Cooperalfa. E hoje o nosso assunto é saúde mental. Você já parou para pensar que nos últimos anos a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre depressão, ansiedade, tristeza? E esse assunto não se restringe à vida adulta. Cada vez mais jovens, crianças e até idosos com essas doenças. Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa entender o impacto disso na vida das pessoas. Eu sou a Andressa Sansanoves e hoje tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio de comunicação Maritânia Bagnara. Ela que é psicóloga sistêmica, formada pela Universidade do México, palestrante e terapeuta clínica. Maritânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar na Cooperalfa, que foi a minha casa por muito tempo e mora no meu coração. E falar sobre esse tema é um presente enorme, né? Porque nós temos hoje dados da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, que nos trazem, assim, pelo menos alertas assustadores. É mais de 1 bilhão de pessoas com ansiedade e depressão no mundo. E nós temos em torno de 14% desse número são jovens, adolescentes. Então, isso significa que essas questões elas estão tomando os nossos jovens cada vez mais cedo. E isso tem preocupado muito, né, as autoridades na área, inclusive as instituições, porque seus colaboradores, enfim, nós temos hoje uma sociedade ansiosa, né? Exato. E isso traz impactos gigantescos na vida, no relacionamento e no trabalho. Muito bem. Mari, para começar então a nossa conversa, como identificar quando a saúde ela não vai bem? É importante a gente se perceber? Como é que é? Então, Andressa, é uma baita pergunta, né? Porque o primeiro desafio é exatamente esse, se perceber. Porque nós vivemos num momento na sociedade, numa rotina de vida tão acelerada, tão intensa, tão sobrecarregada e regada de muito estresse, que a gente tem dificuldade para reconhecer as nossas emoções e reconhecer, inclusive, alguns sinais do nosso corpo, né? Então, o primeiro passo para a saúde mental é você cuidar de corpo e mente, né? De forma geral, corpo e mente. Eles andam juntos, mas também um deles pode dar sinais mais claros. Muitas vezes o teu corpo vai dar sinais com algum tipo de doença, que é sempre... As doenças, elas são vistas, né, por nós na área da saúde como uma forma, um alerta, né, de que algo não está legal, algo não está bem, né? Então, quando a gente fala de depressão, por exemplo, é como se o corpo dissesse pare e volte para você mesma, porque você está muito projetada para fora. O depressivo, ele está sempre projetado para fora, ele está sempre preso a traumas e a questões de infância. E é importante dizer que a nossa saúde mental, ela começa muito antes da gestação nossa, né? Da nossa própria gestação. Ela começa, às vezes, dentro do nosso sistema familiar. Então, é comum você ver hoje pessoas que desenvolvem depressão ou ansiedade, ou depressão e ansiedade, e que tem um pai ansioso, tem uma mãe ansiosa, ou tem uma avó que foi depressiva e ansiosa. É muito comum a gente herdar padrões também. Então, reconhecer as nossas emoções talvez seja o fator principal para que a gente consiga dar o primeiro passo em relação a tomar atitudes para que a gente consiga manter a nossa saúde mental, visto que a nossa saúde mental é o nosso maior bem, sem dúvida nenhuma. Sem saúde mental, não há corpo que aguente, não há trabalho que resista, não há relacionamento que dê conta, né? E é justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Quando a gente não tá bem emocionalmente, isso afeta muito as atividades no dia a dia, no relacionamento, no trabalho, com a família. Tem um impacto muito significativo? Tem um impacto gigantesco, né? Dependendo, claro, da intensidade.
Uma depressão, quando ela está, assim, muito intensa, digamos assim, ela vai afetar, né? E o detalhe é, Andressa, que a depressão nem sempre ela é quando a pessoa chora, ou ela é quando a pessoa... Às vezes a pessoa simplesmente não quer levantar da cama, ela quer dormir o dia todo. Ou ela não consegue dormir, né? Então ela tem extremos, ela tem muitas facetas. Para reconhecer, é preciso muita autoobservação num primeiro momento e depois, claro, buscar ajuda, porque é preciso para que a pessoa consiga dar conta, né, de uma melhor forma, dar conta, entre aspas, né, reconhecer, visitar essa origem do que nos levou ao adoecimento, é o fator principal. Nós vivemos hoje numa sociedade que não faz aquilo que sente que é importante para si. Nós vivemos numa sociedade em que nós fazemos o que os outros fazem, o que um influenciador faz, né? Então, isso nos adoece. Ter consciência de que este padrão de vida nos adoece é fundamental. Fundamental. E a gente já começou a falar um pouquinho, né, de depressão e ansiedade, mas qual é a diferença? Quando é depressão e quando é ansiedade? Sim, as reações do corpo, elas são muito diferentes. Primeiro vamos falar da reação no corpo, né? O depressivo, ele tá sempre preso ao passado, a questões que ele não conseguiu digerir. Ele resiste a experiências de vida que ele teve, muitas vezes traumáticas, e que ele não consegue dar conta. Ele busca a solução lá onde ele encontrou o problema, de maneira geral, né? O depressivo, ele... muitas vezes ele perde o libido, muitas vezes ele tem dificuldade no relacionamento de casal, e não é necessariamente expressa essa depressão com choro, mas é expresso com desgosto pela vida, com falta, a vida perde o sentido. Eu poderia dizer dessa forma, né? É uma pessoa que começa a desistir da vida. Ele precisa urgentemente voltar para si mesmo, e a gente faz isso através de técnicas, através de mudança de comportamentos, né? Através de terapias e muitas vezes, Andressa, através de medicação também, para dar aquela acalmada. Não que a medicação cure, mas ela é essencial em alguns casos para ajudar a controlar uma crise, por exemplo. Então, é isso. A ansiedade, ela é diferente, ela é um medo protetivo ao futuro. Então, essa pessoa viveu experiências ou traumas e ela tem muito medo que no futuro ela vá viver novamente. Então, ela fica ansiosa, ela preocupa a mente. A diferença entre a preocupação, né, ou a preocupação que a gente fala, e a ansiedade é a intensidade, é só isso. Então, quando você começa a se preocupar demais com algo, fica alerta, porque ali se pergunta pelo menos, essa preocupação ela é real? Eu preciso realmente estar preocupado com isso? Ou isso é uma preocupação da minha mente? Por quê? Nós não podemos esquecer que nós temos uma mente, essa mente que é desenvolvida, né, e que ela é trabalhada no neocórtex frontal, nessa parte frontal do cérebro, em que nós estamos programados para a sobrevivência, porque na humanidade nós precisamos, ao longo do desenvolvimento da humanidade, utilizar muitas, né, percepções assim para a sobrevivência. Só que hoje muitas dessas percepções não são reais. E a nossa mente toma isso como uma verdade absoluta. Por exemplo, Andressa, uma pessoa que na sua infância viveu muita falta de comida, falta de dinheiro, viu a mãe e o pai sofrendo por isso e tal, ela cresce sempre com medo da falta. Aquilo registrou o medo da falta. Lá na vida adulta, mesmo que ela tenha comida, dinheiro, casa, que são as nossas necessidades básicas, ela continua com esse medo ativo. Ela continua com esse medo ativo. Então, sem ir num lugar que a gente chama de inconsciente, que é a nossa parte inicial do cérebro, que é onde nos liga à coluna, né? Ele forma mais ou menos esse desenho aqui, né? Essa parte guarda as informações que nós precisamos para não nos colocar em risco novamente. Então, o nosso corpo é cheio de informação, né? Ele é guardado nas células, a gente tem informações. Então, automaticamente, as memórias boas e as memórias desafiadoras ficam armazenadas em nós. E a nossa mente traz com muito mais eficácia
as nossas emoções desafiadoras. Para quê? Como um medo protetivo para que a gente não viva aquilo novamente, não se coloque em risco novamente, né? Então, aí você vai ver aquela pessoa que a gente costuma dizer, fulano é pão duro, né? Isso. Não existe pão duro, na verdade só existe uma pessoa que tem muito medo de falta. Então, novamente, talvez, né? Exatamente. Então, ele só está com aquele medo acionado, mesmo num momento de vida que ele não precisa mais viver isso, mas ele vive. E nós, meu professor dizia, o reitor da universidade, ele falou algo na minha formatura que ficou marcado para mim. Ele falou, nós precisamos atualizar as emoções do espaço e no tempo. E isso é sensacional. Quando a gente entende que esse aparelho que você tem na mão, ele precisa ser atualizado, né? É um sistema e ele precisa ser atualizado. Nós precisamos atualizar as nossas emoções no espaço e no tempo. Isso significa que, sem autoconhecimento, não há saúde mental. Perfeito. Perfeito. Muito bem, então já falamos sobre depressão, ansiedade e a síndrome do pânico. Ela está relacionada com esses transtornos, Maritânia? Sim, com certeza. A síndrome do pânico, ela vem... Também é muito comum, né? Muito comum, muito mais do que a gente gostaria, infelizmente, né, Andressa? E ela traz reações diversas também. Não faz muito tempo, eu tive um paciente que foi parar no pronto atendimento do hospital. Isso não é uma coisa incomum, é muito comum. Imaginando que estava tendo um infarto e era uma crise de pânico. Então, ocorre isso, né? E ocorre porque é como se o corpo ligasse um alerta. Olha, tem algo aqui, né? E ele vem, é um passo além da ansiedade. Então, quando a gente quer tapar, né, o sol com a peneira, digamos assim, não queremos olhar para aquilo que o nosso corpo está dizendo. Temos que lembrar que tanto a depressão quanto a ansiedade são uma linguagem. Uma linguagem do quê? Uma linguagem para entender que o nosso corpo, a nossa mente não tá legal. Tem algo que precisa ser visto ali. Então, quando a gente encara como uma linguagem, fica melhor, talvez, pra gente tratar, pra gente cuidar daquilo, né? E sair daquilo, exatamente. E aí, assim, o pânico acontece, é uma crise de ansiedade generalizada, ele é mais intenso, a pessoa perde o controle, por quê? Porque tem uma partezinha do nosso cérebro chamado amígdala, que é quase que um grão de ervilha, tão pequenininho, mas ela desliga algo que é fundamental, que ela desliga toda a parte do neocórtex, que é responsável pela racionalização. Então, o que acontece? Sem racionalizar, eu olho para a xícara, essa xícara pode me apresentar um problema, ela pode ela pode ser uma ameaça para mim. E sem a racionalização que eu olho e digo, não, mas é só uma xícara que está tranquilo aqui, não tem nada de errado com ela. Eu perco a capacidade de controle sobre o meu corpo e sobre as minhas emoções, principalmente. Então, isso me faz ir a um estágio muito, muito, muito intenso, assim, né? E, geralmente, para conter, né? Existem muitas técnicas. Dificilmente, numa crise de pânico, a pessoa vai lembrar de fazer algumas técnicas, dificilmente ela vai lembrar. Então, quando vai para o hospital, por exemplo, ela vai dormir um tanto, né? Vai tomar uma medicação forte aí para dormir um tempo, para o corpo conseguir restaurar um pouquinho, né? Desligar esse sistema que ficou em alerta e voltar a racionalizar e a medir, então, realmente o que é um perigo real, Andressa, e o que é um perigo imaginário, né? Nós nos perdemos demais no imaginário. A gente se perde demais no imaginário. O depressivo, ele fica projetado para fora e o ansioso projetado para dentro. Então, o ansioso precisa sair um pouquinho, né? E olhar, não é tão perigoso assim. Ele precisa reconhecer uma série de coisas e, às vezes, ele precisa reconhecer lutos não elaborados também, né? E o depressivo, ele precisa voltar para si mesmo. Então, é um processo assim. Porém, todo depressivo é ansioso? Não necessariamente. Agora, todo ansioso tem um grau de depressão? Sim. Olha só. Todo tem. E um fator, assim, muito importante, Andressa. Todos nós, como humanidade, nós vamos, em um momento ou outro, passar por uma depressão, por uma ansiedade. Pode ser que não tão intensa, mas a gente vai passar. Reconhecer isso é extremamente importante,
para que a gente consiga dar um passo, né? E aprender a lidar com isso. Por quê? Tanto depressão quanto ansiedade são sensações. Então, não tem como a gente seguir sem aprender a lidar com essas sensações. Exatamente. Bom, já falamos sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? E agora, burnout. Esse nome complicado, né? Mas que traz também um alerta, Maritânia. Sim, Andressa. O burnout é quando o corpo e a mente colapsam, né? Quando nós chegamos num nível de estresse tão intenso que o corpo e a mente colapsam. E isso tem afetado muito as pessoas, infelizmente tem sido muito comum no dia a dia. E é um alerta do corpo, é uma linguagem também do corpo, porém que precisa ser tratada com medicação também, psicoterapia e medicação. Num caso de burnout, não tem como pensarmos só na psicoterapia. É importante, pelo menos num primeiro momento, né, termos as duas abordagens, assim. E quem vai diagnosticar, obviamente, não é o psicólogo, é um psiquiatra, um especialista, né, da área da saúde mental. Porém, com mudanças de comportamento, mudanças de sentido de vida, a pessoa alcança resultados incríveis. Hoje, Andressa, assim, tem uma pesquisa feita por dois pesquisadores franceses que eles foram para o Japão para entender o que é que acontecia, né, numa ilha do Japão, onde moram os mais longevos do mundo, pessoas que vivem com mais de 110 anos e mais do que isso, ativas, caminhando, se alimentando sozinhas, independentes de maneira geral, né? E eles perceberam que existem fatores que são cruciais para que a gente consiga se manter bem, tanto no corpo quanto na mente, que é se manter ocupado, se manter trabalhando, ao inverso do que nós aqui no Ocidente, nós esperamos por uma aposentadoria e não vemos a hora de parar o trabalho. No Oriente, eles têm essa consciência de que eu vou trabalhar até que eu puder trabalhar. Né? Então, é uma diferença gigante. O trabalho, ele é muito importante para a saúde mental. Isso precisa ficar muito claro, né? Porém, o trabalho não pode ser uma fuga. Sabe aquela pessoa que trabalha, assim, 15 horas? Sim. Né? Tem algo errado aí. Ela já está compensando algo que ela não está querendo ouvir no trabalho. Tudo que fazemos em excesso todo excesso denuncia uma falta. Então, isso é muito importante. E eles descobriram também, Andressa, que além de se manter ativo, esses japoneses mais longevos do mundo, que chegam a 120, 123 anos, eles têm uma alimentação muito leve, Olha que só. vai um pouco na contramão do que a gente vê hoje, proteína, músculo, né? Eles se preocupam com alongamento, com mobilidade. Então, eles fazem exercícios de alongamento, de mobilidade, para se manter o corpo, né, com mobilidade por muito tempo. Eles conservam amigos. E eles se mantêm em grupos. Eles têm grupos de artesanato, grupos de idosos, grupos aonde eles podem socializar, porque a vida ganha um outro sentido quando você está em grupo, quando você pode conviver com outras pessoas. Então, esses são alguns dos fatores que levam essas pessoas à longevidade e à felicidade. Isso é muito importante a gente tomar consciência. O quão importante estarmos felizes, né? Nossa, muito. Não sempre, eventualmente a gente falava em off aqui, né? Que em algumas ocasiões a nossa vida é feita de várias... Sim. Você sabe, Andressa, que existem várias pesquisas hoje em universidades americanas, né? Na ciência da felicidade. Hoje a felicidade é uma ciência, né, no mundo, e a ciência da felicidade é defendida por esses pesquisadores como um hábito, como algo treinável. Isso é sensacional para nós que viemos estudando trauma
né, e desafios assim, ao longo da humanidade, da história da humanidade, se dar conta que talvez em algum momento você entristeceu, o teu sorriso começou a desaparecer, mas que ser uma pessoa feliz é treinável. Talvez você perdeu a capacidade de sorrir e nem percebeu. Talvez você perdeu a capacidade de se divertir com uma coisa pequena e não percebeu. E hoje eu vejo uma questão muito forte na educação das crianças, das nossas crianças hoje, que é a gente preocupado em dar, sei lá, dar a melhor escola, dar o melhor brinquedo, dar a melhor tecnologia, o melhor livro, Mas a criança precisa de coisas simples e sagradas. O que é coisa simples e sagrada? Sabe aquele biscoito caseiro que a avó faz, que é maravilhoso? É isso que a criança precisa. O colo, o carinho, cantar uma música com ela, a presença. Essas coisas, assim, são extremamente importantes para a criança, para que ela cresça com saúde, porque uma criança que cresce com saúde, ela vai provavelmente ter muito mais saúde mental na vida adulta do que uma criança que cresce com muitos desafios, né? E o que é sagrado, Andressa? A presença familiar, né? Pai, exato, mãe, mesmo juntos ou separados, mas que possa ter acesso a ambos, né? Vovó, convivência com familiares, isso é extremamente sagrado para a saúde mental das crianças. Com certeza. Bom, Mari, eu gostaria que você falasse assim sobre esse aumento, né? Você já comentou um pouquinho no início desse número elevado, né, de pessoas doentes, né? É o impacto da pandemia? Tem alguma explicação para isso? Sim, Andressa, tem várias explicações, embora a ciência segue, né, com novas descobertas. A era da tecnologia que nos distanciou do convívio, né, e das relações. À medida que a gente evita conflito, a gente também evita produzir uma série de hormônios que são importantes para o nosso corpo, e a ciência já sabe que nada substitui o presencial, nada substitui a presença, né, a frente a frente um com o outro. E também a questão da tecnologia, então, em primeiro lugar, e a questão de termos passado por uma grande guerra. A pandemia foi uma grande guerra, a gente não pode esquecer disso. Pesquisadores americanos coletaram material genético de netos de pessoas que viveram o Holocausto. E no material genético deles havia registro de estresse excessivo, ou seja, aquelas pessoas, netos, a terceira geração, ainda sentia sensações do corpo, como ansiedade, depressões e alguns outros transtornos que vinham trazidos por uma geração anterior. Então, é muito forte isso aqui. A gente chama na psicologia de herança da infelicidade, sabe? Nós, quando passamos como sociedade por uma guerra, nós ficamos marcados fortemente. Então, é preciso muito reconhecimento, muito trabalho, muita cura das nossas emoções, para que a gente consiga passar para frente a herança da felicidade. Tudo aquilo que eu não curo em mim, de alguma maneira, eu transmito para minha filha. Seja no DNA, seja automaticamente nos comportamentos, Andressa, vai atingi-la de alguma maneira. E o bebê, quando nós somos gestadas, né, não podemos esquecer que a ciência tem olhado para isso. O óvulo, ele está... Quando a vovó gestou a mamãe, quando a minha avó gestou minha mãe, né? A sua avó gestou sua mãe, você já estava lá a partir do 5º mês de gestação como um óvulo na barriga da avó. Então, imagina a quantidade de informações que nós carregamos. E a gente já sabe, através de uma área da ciência chamada epigenética, que nós recebemos muito mais do que as informações no nosso gene, de como será a nossa estatura, nossa cor de cabelo, a cor dos olhos. A gente também recebe emoções, traumas, né, e questões extremamente fortes. Então, isso é transmitido de geração para geração de uma maneira muito intensa. Bacana. É importante a gente olhar para isso muito, também, né? A transgeracionalidade, né? Exato, exatamente.
E você já comentou um pouquinho, né, sobre essa tecnologia, a importância do olho no olho, né? Com as novas tecnologias, a internet, a comunicação virtual melhorou bastante, né? Principalmente no campo. Mas, como você comentou, o contato presencial, ele é insubstituível, né? Sim, Andressa. Então, os nossos jovens hoje, eles perdem a saúde mental mais cedo por conta desse isolamento que eles vivem, né? E por conta dessa conexão com a tecnologia. De maneira geral, a ciência já prova hoje que as tecnologias, elas têm uma influência que ela não é positiva para a saúde mental. Embora a gente consiga assim, disseminar muitas informações e as pessoas saberem de muitos temas, quando nós pegamos um adolescente, um jovem que ainda não tem todos os recursos no seu cérebro, segundo a neurociência, nós vamos ter todos os recursos para lidar com questões desafiadoras por volta de 23, 24 anos de idade. Nós pegamos aqui um cérebro com imaturidade, vamos falar assim, né? Para as pessoas entenderem de maneira geral. E isso faz com que esse jovem não consiga filtrar o que é bom, o que é ruim. Porque o algoritmo das redes sociais, ele só registra a interação que aconteceu. Se essa interação é boa ou é ruim, é outra questão, né? Então, o jovem acaba sofrendo influências de pessoas mundo afora, e tendo mais dificuldade para filtrar. Por isso, de novo, a velha e antiga tática, presença dos pais, refeição juntos, um bom diálogo, sabe? Chamar os filhos para fazer um programa juntos, para pescar, para caminhar, enfim, conversar sobre uma leitura nova, se manter, né, aprendendo coisas, se manter conectados aos filhos é extremamente importante. Ter a consciência de que nós precisamos, como pais, sermos a principal referência desses jovens, para que esses números de ansiedade, de depressão parem de subir tão assustadoramente, né? Se nós pensarmos o mundo com 8 bilhões de pessoas e 1 bilhão é ansioso, e os outros aí provavelmente tem mais 1 bilhão que nem identificou ainda os sintomas que tem. É muito sério, né, Andressa? Muito sério. Pensar que dentro de cada família tem pelo menos um ansioso, um depressivo ou um depressivo, né? Precisamos ficar atentos a tudo isso, né? Os sinais que o corpo nos dá. Mari, tem algumas técnicas que podem ajudar, que ajudam, né, a melhorar tudo isso, pelo menos nos momentos mais críticos, digamos assim, né? Sim, a respiração consciente, que a gente chama, que é uma respiração mais abdominal do que torácica, né? Em 4 tempos. Inspira contando até 4, devagar, o mais lentamente. Segura a respiração contando até 4 e solta contando até 4, né? Quando conseguir levar isso para 6, é legal também. Isso desliga, né, o nosso sistema, ele reinicia o nosso sistema nervoso central. Então, a respiração, aprendermos a respirar é extremamente importante para a gente lidar, por exemplo, com uma crise de ansiedade. E outras técnicas como mindfulness, tem hábitos de maneira geral, Andressa, se manter aprendendo uma coisa nova sempre, independente da idade que tem, comportamentos, se manter em contato com as pessoas, sabe? Manter laços de amizades, se manter saudável, uma alimentação saudável, se manter ativo fisicamente, né? Essas coisas são extremamente importantes para você conservar a saúde mental e ter consciência que a felicidade é uma habilidade. Nós brincávamos no começo, né, Andressa? Ser feliz apesar de, Apesar de, exatamente. Porque a vida, ela sempre vai ter desafios para todos nós. Sempre vai trazer desafios. Hoje, amanhã, mais dia, menos dia, vai trazer desafios. Mas se eu parar e pensar só no hoje, no meu nível de presença, no aqui e agora, geralmente não está acontecendo nada. 99% das vezes, no aqui e agora não há problema. O problema é que eu levo a minha mente para o passado, eu fico preso a uma situação lá que não foi resolvida, e aí o passado se torna presente, né?
ou eu tento me proteger de algo que vai vir lá na frente, e talvez 98% das vezes esses pensamentos eles são obsoletos, porque isso não acontece. Não vai acontecer aquilo que a mente está criando, né? Exatamente. Olha só, você já falou então sobre a importância da gente se manter ocupado, né? Já falou também dessa importância do equilíbrio entre corpo, mente, alimentação, sono, trabalho, exercício físico, tudo isso precisa estar em harmonia para a gente estar bem, né, como um todo. E para fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que a gente vive atualmente. Ela é uma emergência da humanidade? Exige uma atenção especial como um todo, né? Sim, Andressa, nós precisamos ligar os alertas, né? E perceber quando a gente precisa mudar tomar decisões, mudar o caminho, quando a gente precisa fazer mudanças, quando a gente pode, né, fazer mudanças que nos tragam maiores benefícios para a saúde, porque a saúde é o nosso maior bem, eu volto a dizer isso. A gente, muitas vezes, nós temos uma descendência europeia de maneira geral, e nós somos muito materialistas. E às vezes a gente coloca essa necessidade, esses medos, né, à frente da nossa saúde mental, nossa saúde física também. E é importante a gente tomar consciência de que o maior bem nessa era não é físico, não é patrimônio. O maior patrimônio é a nossa saúde mental. Então, se manter bem, se manter saudável, estar ligado a fatores que te fazem você se desafiar, a vida ganhar novo sentido em cada etapa. Desafios vêm, né? Aos 20 você tinha um desafio, aos 30 outro. Com filhos pequenos você tinha uns desafios diferentes, com filhos adultos são diferentes os desafios. E se manter ativo e ocupado, dando sentido à vida ao longo do caminho, né? Tem um autor maravilhoso que chama Viktor Frankl, que é um psiquiatra, e que ele ficou preso num campo de concentração por 2 anos. E ele chegou a 25 quilos, ele chegou a pesar 25 quilos quando ele saiu do Holocausto. Foi ao extremo da vida dele. E ele trouxe uma experiência incrível num livro chamado O Sentido da Vida. Ele disse o seguinte, que a vida só saiu de lá as pessoas que acreditavam que quando ela saísse daquele lugar, ela tinha algo para fazer. As pessoas que se mantiveram a mente ocupada e focada, que o que elas queriam fazer quando saíssem de lá. O que elas fariam, né? E deram um novo sentido à vida. Então, independente dos desafios que você esteja vivendo, você que está nos ouvindo esteja vivendo nesse momento, saiba que tem saída, que tem solução, que tem sempre pelo menos um caminho, você só precisa encontrar esse caminho ou encontrar alguém que te ajude a encontrar esse caminho, né? E você pode dar um novo sentido para sua vida a partir desses desafios, porque os desafios eles vêm, Andressa, para nos fortalecer quando a gente transforma a nossa dor em força. E eu acho que isso é a principal consciência que a gente precisa ter aqui, né? Nós não somos diferentes uns dos outros, nós somos humanos, imperfeitos, cheios de defeitos, de qualidades, né? E quando a gente se reconhece nessa humildade de se reconhecer nesse lugar, a gente dá conta de pedir ajuda se necessário, de transformar essa dor em força. Eu acho que esse é o principal desafio nosso nessa vida, dar um novo sentido à vida a cada etapa dela. E você comentou algo bem importante, né? Quando eu tenho alguém próximo a mim, né, na minha rede de contatos, digamos assim, né, é que eu percebo que essa pessoa tá com um comportamento diferente, tá apresentando talvez algum grau de ansiedade, de depressão. Como que eu abordo ela? Como fazer isso? Então, é delicado, né? É bem delicado, por quê? Porque a nossa sociedade, ela vê ainda o depressivo, a pessoa que desenvolve essa condição, eu vou chamar assim, como fraco. E isso não é uma verdade. Ele não é fraco, ele apenas está expressando as emoções, né? Eu diria assim, para essas pessoas, se você percebe que alguém ao seu lado ofereça a escuta,
Ofereça escuta. Olha, como que eu posso te ajudar? Digamos que, né, eu esteja próxima de você, Andressa, esteja percebendo que você tá com sintomas, assim, muito estranhos. Eu posso chegar para você e dizer, Andressa, como que eu posso te ajudar? Eu posso fazer algo por você? Né? E deixar a pessoa responder. E se manter ouvindo. Só o fato de você estar na presença dela e de você se colocar à disposição para ouvir, sem emitir opiniões. Julgamentos, exatamente, opinião nenhuma. Porque quem sou eu para dizer para você o que fazer diante de uma situação dolorosa que só você sabe o quanto te dói. Só você sabe o quanto aquilo foi desafiador. Né? Então, é ouvir. O maior presente que a gente pode dar para alguém é a escuta ativa, a gente chama, né? É ouvir. Eu tô aqui para te ouvir. Mesmo que eu não consiga dizer nada para você, mesmo que eu não consiga, né, te levar uma palavra, eu estou aqui para te ouvir e se colocar à disposição. Isso já é um grande caminho, porque à medida que a pessoa fala, ela consegue organizar a mente. E isso vai ajudá-la a sair deste lugar. Esclarecer. Exatamente. Mari, maravilhosa essa nossa conversa, muito esclarecedora, né? Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Sim, bom, eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, mantenha-se, né, focado na sua vida, na sua saúde, no sentido da vida para você. E se precisar de ajuda de alguma maneira, busca essa ajuda. Isso não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é de força. Os fortes é que reconhecem que às vezes não dão conta de alguma fase da vida. E desejar que todos tenham muita saúde mental, sejam pessoas felizes e treinem essa habilidade. Hoje a ciência já sabe que é uma habilidade ser feliz. Que vocês treinem. Apesar dos desafios, apesar das situações, que vocês consigam treinar essa mente, esse corpo para serem pessoas felizes e busquem o autoconhecimento, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar demais a lidar com situações inesperadas que a vida traz e vai te tornar um ser humano mais feliz e mais completo. Com certeza. Muito obrigada, Maritânia, pela sua presença. E o nosso AlphaCast de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Até mais.